não tem restrição, né? Então o que eu digitaria? Eu vou digitar do D4, né? E vou selecionar até onde que eu quero, que no caso aqui é o quarto bimestre. Selecionei. Depois que eu fiz isso, fecho parênteses. Se eu não der o Enter, é a mesma coisa que na função automática, que a gente clicou lá no autossoma. Se eu não der o Enter, ele não mostra o resultado. Então vamos analisar a minha fórmula. Eu estou somando, mas somando quem? B4. Vocês verifiquem que o 7 do segundo bimestre, ele não está selecionado. Por que ele não está selecionado? Porque eu utilizei uma nova função aqui, né? Eu utilizei o que? O E. Depois eu utilizei o até. Então eu posso misturar dentro de uma função, né, dois parâmetros. Eu posso colocar até e eu posso colocar E. Então foi o que aconteceu. Quando eu der um Enter, vai ter que dar qual resultado? Vamos ver. 7 mais 6, 13. 13 mais 8, 21. Então vamos verificar? Tá lá o resultado, 21. Então viram como é que funciona? Eu posso colocar um intervalo de um valor até e ainda colocar E, ou vice-versa, tá? Então fiquem atentos aí quando se trata, né, da função soma. Perfeito? Então matamos aí soma, né? Nós vamos agora para uma outra função que cobra muito em concurso, que é a função média. Por isso que eu coloquei aqui, no caso, né, uma tabela de notas, né? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, eu tenho que imaginar, né, como que eu vou fazer para fazer a média dessa planilha em questão. Eu preciso fazer o raciocínio que eu tenho que pegar os valores das notas, somar ela para depois dividir pela quantidade. Bom, se você fizesse isso, você não estaria utilizando uma função, você estaria utilizando uma fórmula. E para isso, função já é pré-definido, já é automático. Então é só você selecionar no campo vazio, né, e você aplicar o que você quer. Só que se eu clicar diretamente aqui, a primeira função que é pré-definida é a autossoma. E eu não quero a autossoma, eu quero a média. Então o que você vai clicar? Na setinha e selecionar média, tá? Deixa eu desfazer aqui porque estava selecionado a autossoma. Então vou fazer novamente. Selecionei o campo, cliquei na setinha, né? Digitei média. E aí, da mesma forma que a soma, se eu não der um Enter, ela não vai, certo? Então o que ele está fazendo? Ele está pegando os valores e aqui ele nem me mostra o que ele fez, ele só falou média. Então por trás de média vai ter várias fórmulas trabalhando. Então quando eu der um Enter aqui, ó, vai falar que a média da pessoa é 6. Tá? Precisou eu somar as notas, depois dividir por 4? Não. Simplesmente a média fez automaticamente. Perfeito? Então entendemos aqui como que funciona a média. Aí eu posso também fazer a média, por exemplo, aqui. Pode da mesma forma, tá? Ó, eu posso digitar? Então vamos digitar. Igual, vou digitar minúsculo por via de sinal. Média sem o acento, para vocês verem que funciona. Vou abrir o parênteses, colocar quem eu quero, né? Arrastar até onde eu quero, vou fechar, vou dar um Enter, deu o mesmo 6. Lembrando que se eu colocar aqui dentro ponto e vírgula, ele só vai somar essa com essa. Por quê? Ponto e vírgula é E, e eu não quero E, eu quero até, eu quero todos os bimestres, né, galera? Então tá aqui a média 6. Beleza? Então praticamente a mesma funcionalidade quando se trata da função, né, soma. Perfeito? Bom, eu tenho o João, né? Eu tenho outro João, José e Maria, né? O que acontece? Eu vou ter que ficar digitando igual média? Não, gente. Se você passar, né, vou aumentar o zoom novamente aqui. Ctrl. Se você perceber aqui, né, bem aqui no canto inferior da célula, se você passar o mouse, vai aparecer esse sinalzinho de cruz.
que é a setinha de arrastar seleção. Então o que acontece? As configurações, as formatações que você fizer utilizando como parâmetro aqui dentro, vai ser arrastadas, vai fazer uma seleção automática para todas as outras células. Então, se eu clicar aqui segurar, por exemplo, eu vou arrastar. Eu arrastei automaticamente. Deixa eu diminuir o zoom aqui, né? Ele automaticamente vai criar as médias para os outros alunos. Então, tudo isso graças à opção, né, de arrastar seleção automática, tá? Que é esse aqui chamado de alça de seleção, tá? Então, essa setinha aqui, ó, que eu estou selecionado, é chamado de alça de seleção. Uma vez que eu cliquei, segurei e arrastei, eu permito, né, que todas as células posteriores possuam a mesma formatação da qual eu selecionei automaticamente. Já caiu isso em concurso, tá? Então toda vez que você tiver, vou dar um Ctrl Z e refazer para vocês enxergarem, ó. Deixa eu apagar aqui. Então tá aqui, né? Se tiver, por exemplo, se eu cliquei e segurei, né? E apareceu essa setinha, o que pode se perguntar no concurso? Todas as configurações de funções aplicadas na célula F3, por exemplo, vão ser aplicadas até onde que esteja segurado e selecionado. É o que vai acontecer. Beleza? Ah, se eu colocar soma, vamos colocar soma? Igual soma até aqui. Dá um Enter. Deu 24, né? 15 mais 9, 24. Então, se eu clicar aqui, segurar e arrastar, vai dar a mesma coisa. Ele vai utilizar as mesmas configurações aplicadas nessa célula. Então, fiquem atentos aí. Só que no caso eu não quero, né? Não quero soma, eu quero a média. Então, vou clicar aqui, fazer automaticamente média. Vou dar um Enter, né? Já foi. E aí, vou aplicar novamente. Então, lembre-se, né? Toda vez que você digitar, você precisa apertar o Enter. O Enter nada mais é do que você está confirmando, né? Confirmando que você realmente quer fazer aquela função. Bom, entendemos agora média, entendemos soma e agora a gente vai conhecer mais outra função que é o mínimo e o máximo. Imagine só, né, eu professor, eu quero parabenizar um aluno que tirou a maior nota no bimestre, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu quero verificar primeiro quem que foi a maior nota, né? E como que eu faço para fazer isso? Bom, então aqui estão as notas do bimestre, né? Vou selecionar então aqui a célula que eu quero preencher, que é o que eu quero utilizar como parâmetro, e vou clicar aqui no alto, né? E aí aqui no alto vai aparecer máximo e mínimo. E como eu quero a maior nota, tem que ser máximo. E aí ele pergunta o seguinte: você quer verificar a maior nota que contenha neste intervalo? Se for isso, dá um Enter. Eu posso selecionar todos os bimestres se eu quiser, por exemplo. Tá? Ah, como que eu posso selecionar? Vocês viram que está um pré-selecionado? Se eu clicar aqui, por exemplo, e arrastar até o último bimestre, ele vai mostrar a maior nota, que no caso vai ser 10. Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Mostrou 10, tá? Mas no caso eu não quero em todos os bimestres. Eu quero somente, né? Como eu já selecionei automático, eu vou digitar. Eu quero igual, máximo, né? Vou abrir parênteses. E vou colocar, eu quero do primeiro bimestre. Então, tem isso, como é uma planilha pequena, né? Eu já sei que automaticamente é 9. Então, eu vou dar um Enter. Quando eu dei um Enter, apareceu 9 para mim. Beleza? Então, tá aqui. Essa é a função quando se fala, né, da função máximo. Lembrando, né? Eu vou clicar aqui duas vezes, ó. Vocês viram que eu digitei minúsculo e digitei sem acento. O Excel ele permite. Então, a título de curiosidade, ele permite. Perfeito? Então, vamos ver o seguinte. Eu, como professor, estou preocupado, né, com a produção dos meus alunos. Então, eu quero ver qual que é, né, por exemplo, a menor nota, né, porque média a gente já aprendeu, a menor nota dos alunos,
né? Então, como que eu faço? Bom, se máximo é para ver a maior, logicamente, mínimo é para ver a menor. Então, eu posso digitar igual mínimo, né? Lembrando que mínimo tem acento, você pode inserir ou não. E eu posso selecionar o intervalo que eu quero. Então, tá aqui. Então, a menor nota foi 5? Foi 5, tá aqui, ó. Menor nota foi 5, beleza? Outra coisa, mesma coisa, eu posso colocar, né? Por exemplo, eu quero pegar as notas do primeiro, que foi quando as pessoas começaram, e eu quero pegar do quarto, né? Como que eu faço? Bom, então você vai colocar um ponto e vírgula aqui, né? E você pode colocar aqui também uma outra sequência. Então eu posso colocar daqui até aqui, né? Então o que está acontecendo? Ó, eu estou utilizando, eu quero saber qual que foi a menor nota, né? No primeiro bimestre dos alunos e a menor nota do quarto bimestre dos alunos, né? Então vai dar 5, né? Porque eu vou botar 3 aqui no quarto, só para vocês verem que vai mudar aqui automaticamente quando eu fizer isso, ó. Vai mudar para 3. Por que mudou para 3? Porque a menor nota desse parâmetro com esse parâmetro é 3. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, vou colocar bem aqui no quarto, 1. O cara tirou 1 na informática. Tá aqui 1. Então, essa que é a função, né, de mínimo, né? E qual que é a função de máximo. Beleza? Então, entendemos aí mais duas funções bacanas, né? Então, vamos para a próxima agora, né? Que é o multi, beleza? Bom, o multi já caiu, né? Ele é uma função simples como mínimo e máximo, só que tem um porémzinho, tá, gente? Multi, você já faz referência que é multiplicação, tá? Só que o multi, a escrita dele não é multiplicação assim, né? Ele é temudo, gente, temudo. Então isso é uma pegadinha. Então toda vez que for a fórmula multi, né, não tem o i. Então o i você elimina, tá? Isso já caiu. Colocou o seguinte: dado a função igual multi, aí a célula valia 2, a outra valia 4. Qual é o resultado, né? Todo mundo marcou 8, só que tinha a última opção que daria erro, que era a correta. Por quê? Porque colocou multi dessa forma, que eu vou aplicar agora para vocês, ó. Então, vou colocar multi, colocar aqui, quero multiplicar esse e esse, né? Ah lá, deu erro de nome. Por que deu erro de nome? Porque multi é sem o i. Agora, se eu colocar sem o i, vai aparecer o valor de 12. Tá aqui o valor de 12. 3 vezes 4, 12. Beleza? Então, vocês viram que a escrita errada, né, do multi dá erro. Diferentemente, quando a gente aplica, por exemplo, mínimo que tem acento, maiúsculo, minúsculos, tá? Lembrando que nós podemos colocar multi, na verdade o multi ele é maiúsculo, mas se você colocar minúsculo ele vai funcionar. Agora, se você colocar o i, ele não funciona. Perfeito? Entendemos então mais uma fórmula aí bacana, né? Que é a multi, né, que cobra dessa forma. Como ela é simples, nós precisamos saber os conteúdos avançados, né? Bom, agora nós vamos ver a próxima função, que é maior, tá? Professor, o que seria essa maior, hein? Então, vamos analisar aqui. A maior, você vai definir o parâmetro que você quer. Tá, gente? Então, como assim vai definir o parâmetro? Imagine só. Você vai colocar uma sequência, né? Vamos supor que eu queira, né, verificar quem foi o segundo colocado da maior nota, né, do primeiro bimestre, certo? Então, lembre-se, eu quero saber qual foi a maior nota do primeiro, a segunda maior nota do primeiro bimestre, né? Então eu não posso colocar o máximo, porque o máximo eu sei
que é 9, né? Então máximo. Agora eu quero ver a segunda, né? Esse tipo de função, ela pode ser utilizada quando você tem um número muito grande. Muito grande. E você precisa saber, por exemplo, a lista de classificados de um concurso público. Se o cara ficou em terceiro, quarto, quinto, sexto, né? E você não pode utilizar, por exemplo, a função de máximo. Porque máximo só pega ou o topo e o mínimo só pega o mínimo. Perfeito? Então, você vai utilizar o seguinte, a função de maior. Então, vamos imaginar o seguinte, eu quero pegar, né? O segundo colocado, né? Então vamos verificar o seguinte, igual maior, eu tenho que colocar o meu intervalo, aonde que eu quero buscar. Então eu quero buscar as notas do primeiro bimestre. Você pode selecionar com o mouse, como eu fiz agora, ou se você quiser digitar, também vai dar a mesma coisa. Então eu quero de B3, que seria a nota 5, e eu quero até a B6, que é a nota 9, né? Então, se eu quero o intervalo, 2 pontos. Se eu quero somente as duas, ponto e vírgula. Então vamos lá. B6. Vocês já viram que selecionou. E aí eu vou colocar ponto e vírgula. Gente, esse ponto e vírgula é muito importante porque quando se trata, né? Vou aumentar o zoom. Deixa eu finalizar aqui. Tem um erro de fórmula porque eu não terminei a fórmula. Vou aumentar o zoom para ficar mais fácil para vocês entenderem. E eu vou pegar do quarto bimestre que está aqui do meu lado. Tá aqui. Beleza, agora tá tranquilo de se vocês se enxergarem, né? Então o que acontece? Eu tô pegando, né? Eu quero avaliar, né, a maior nota, né, de um intervalo de 3, 4, 6 e 1, que seria os valores inseridos, só que você vai colocar a posição que você quer. Esse maior é na segunda colocação? É na terceira colocação? Na quarta colocação? Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, gente, opa, deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu quero colocar, Ctrl Z. Eu quero saber o segundo lugar, tá? Então, claro que é uma planilha pequena, eu sei que o segundo lugar é 6, né? Mas vamos verificar, vamos dar um Enter. Lembrando, você digitou a fórmula, mas não deu Enter, vai ficar dessa forma aí, tá? Então, dei Enter aqui, 6. Então, a segunda maior nota do quarto bimestre foi o quê? Foi 6. Agora eu quero saber a terceira, né? Nós sabemos que tem que dar 3. Vamos analisar? Então eu quero a terceira maior nota nesse espaço que esteja na terceira posição. Então vamos lá, dá um Enter. Tá aqui, 3. Perfeito? Então essa que é a funcionalidade quando se trata, né, de maior. Você vai colocar o intervalo de tempo e você determina a posição que você quer. Tá? Normalmente não é utilizado o primeiro, né, gente? Por que você vai colocar o primeiro? Porque o primeiro você não precisa utilizar maior, você coloca máximo, lógico, né? Mas é claro que você pode colocar também primeiro que vai funcionar. Só que não é o recomendado, porque queira ou não, você vai trabalhar com intervalo e depois colocar um argumento. Vamos colocar então o primeiro, ó, vai dar 8, né? Mas normalmente você utiliza a função máximo, né? Então, vimos aí maior. Lembrei agora de uma questão de concurso público, tá? Olha o que eles fizeram. Você selecionou o intervalo, né, de 4, porque E3, E4, E5, E6. Então, tem 4 células. 1, 2, 3, 4. O que você vai colocar aqui? Você vai colocar a posição 5. Existe a célula 5? Não existe. E ele vai te dar um erro. Erro num. Por que ele deu um erro num? Porque na fórmula você falou para colocar uma posição que não existe no intervalo. Então não existe 5. Tá? Não existe 5. Agora, né? Uma situação hipotética. Se eu inserir um valor aqui, vai me dar certo lá. Mas eu tenho que refazer aqui, por exemplo. Né? Eu tenho que mudar aqui de E6 para E7, porque eu vou aumentar a lista de posições. Agora vai dar certo, porque eu aumentei, né? Agora, se eu colocar E6 aqui e deixar, perdão, E6 e dar um Enter, vai dar erro, por quê? Eu falei que eu quero intervalo somente de 4 números. Como que eu quero pegar a quinta posição? Não existe como, certo? Outro também erro que vai dar, e é comum cobrar em concurso, para ver se vocês estão atentos, ele vai colocar a posição 0.
Gente, alguém passou em algum concurso público a posição 0? Fala pra mim. Você não pensou não, né? Claro que não, né, gente? Ou você é 1 ou você é 1. Não existe posição 0, certo? Então, se eu der um Enter aqui, vai dar erro também, certo? Então, se colocar posição 0, vai dar erro de número. Se dar posição superior ao seu intervalo, também vai dar erro. Perfeito? Bom, então vimos aí a opção maior. Na opção maior, quando você utiliza e não quer achar o primeiro, quer achar o segundo, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente. E também nós podemos verificar o seguinte. Vamos ver qual que é o terceiro menos pior, por exemplo. Porque o pior a gente pode utilizar o mínimo, né? Então vamos analisar agora mudando a função, né? Agora a função não é maior, a função é menor. E aí a mesma coisa. Eu quero ver, né? Só que dessa vez eu vou selecionar todos os bimestres. Eu quero ver qual que é a menor nota, né? A segunda menor nota. Então eu vou selecionar aqui todos os bimestres, né? Deixa eu dar um ESC aqui. Vou selecionar todos os bimestres. Deixa eu diminuir o zoom aqui para vocês verem que eu estou selecionando tudo. Deixa eu dar um ESC. Vou diminuir o zoom para vocês perceberem, né? Então, deixa eu colocar uma corzinha vermelha. Bom, primeiro, segundo, terceiro, quarto bimestre. Então, o que eu quero fazer? Esse 5 vem para cá. Eu quero saber a maior nota, a segunda maior nota, né? Segunda menor, né, professor? Brincadeira. Assassinando português, né? Segunda maior. Então eu vou colocar aqui. Eu mostrei somente linhas ou colunas, né? Então eu quero fazer a segunda maior. Então eu vou colocar igual, maior. E aí eu vou selecionar. Eu quero selecionar tudo, ó. Para vocês verem que funciona tanto eu pegar linha quanto coluna. E eu quero, né, que seja a segunda maior nota, conforme eu falei aqui. Então, a segunda maior nota vai mostrar para mim. A segunda maior nota é 9. Por que é 9? Porque eu tenho 10. Se eu colocar, por exemplo, 9 aqui, a segunda maior nota vai ser 8. Né? Só que não funcionou por quê? Porque você tem que redigitar a tua fórmula, certo? Opa. Igual, né? Maior. Opa. Maior, opa, deixa eu pegar aqui essa. Ah não, galera. Daqui, 8. Beleza? Então, aqui mostrou pra vocês, tá? Bom, então vimos aí, né? Vou colocar agora para a segunda menor nota. E aí eu quero fazer a mesma coisa, eu quero verificar a segunda menor nota de todos os alunos de todos os bimestres, né? Então, ponto e vírgula, segunda menor nota. Então, o que eu vou analisar? Eu vou pegar todas as notas que foram cadastradas e eu quero avaliar a segunda menor. Então, a segunda menor, se eu não me engano, é 3. Tá aqui, é 3. Porque foi digitado, 3, tá aqui, tá? Então, a segunda menor nota é 3, porque foi digitado 1 para um aluno, tá? Então, viram, né, que eu posso utilizar a segunda menor nota, a segunda maior nota, eu posso inserir tanto linhas quanto colunas. Perfeito? Então, e assim a gente já finaliza, né? Deixa eu só confirmar para vocês. Nós finalizamos as funções básicas, né? Então, matamos aí todas as funções básicas, né? Matamos soma, matamos média, matamos multi, matamos mínimo, máximo, maior e menor. Gente, tem que ficar atento com essas funçõezinhas que vai fazer você dar uma dor de cabeça no concurso. Função máximo e maior são iguais? Depende. Por exemplo, máximo só vai utilizar um argumento, ele só pega o máximo. O maior, ele também pega o máximo, só que ele pode pegar qual você quiser na seleção. Então, ele é parecido, mas não é igual, tá? Então, coloque aí
que é diferente, porque o maior ele pode fazer a função do máximo e mais, tá? O menor, né, ele pode fazer a função do mínimo, né, e mais, tá? Então, máximo ele é 880, né? Ou é o primeiro ou é o primeiro. O mínimo ou é o último ou é o último. Aqui não, você pode saber quem que é o segundo pior, o terceiro pior, o quarto pior, ou qual é o terceiro melhor, quarto melhor, quinto melhor. Beleza? E aí nós finalizamos, né, a parte de funções básicas, tá? E vamos começar agora, né, as funções avançadas. Então eu peço para vocês que estão me assistindo agora, se vocês tiverem alguma dificuldade, né, nessas funções básicas, né, o que eu quero que vocês façam, tá? Vocês voltem, comecem a verificar as aulas de funções, porque se você está com dificuldade nessas funções básicas, quando a gente começar a falar sobre funções avançadas, vai travar um pouquinho, né? Então, entendam, compreendam perfeitamente as funções básicas para depois avançar para as funções avançadas. Beleza? Então, se está todo mundo tranquilo, se está todo mundo comigo, né? Vamos começar a ver que funções avançadas se caem em concursos. O que eles cobram pra gente. Perfeito? Então, vamos lá, né, galera?